E tem o outro lado também, que são as empresas, claro, de tecnologia ou as empresas nacionais, né? Meu foco aqui foi um pouco nas estrangeiras que operam no Brasil, mas tem muita startup, por exemplo, no Brasil, com muito talento, com negócios fantásticos, mas que acabam realmente se perdendo na questão da burocracia e na questão dos custos tributários. E o que outros países estão fazendo é uma legislação específica para incentivar e fomentar o empreendedorismo e inovação. Então você tem, né, quase como que um atalho no qual você tem tudo mais simplificado, você paga menos impostos, o governo às vezes até dá o dinheiro, que é a parte do funding, né, necessário para o negócio, porque eles querem estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento da tecnologia nos seus países. E alguns brasileiros já começaram a sair do Brasil para desenvolver essas startups que começaram embrionárias aqui no Brasil em outros países, porque os incentivos que os outros países, por exemplo, como Canadá, estão dando são muito melhores. Então, eles querem ser um hub de inovação e tecnologia e eles não têm nenhum problema de buscar os talentos e as ideias inovadoras fora dos países deles, atraindo esse pessoal para lá. Acredito que não. Eu acho assim, nós temos um material muito rico, né? Temos pessoas criativas, eu acho que a gente tem até pelo tamanho da população, por ser uma população jovem, por ser uma população ávida por novidades, que gosta de consumir novidade, eu acho que a gente tem muita oportunidade. Mas eu acho que falta realmente essa ajuda, né, essa política de desenvolvimento mais estratégica, esse apoio vindo do governo, né, para que não dependa só da iniciativa privada. Então, as estatísticas já comprovam, né, que é muito difícil você abrir uma empresa e mantê-la viva por mais de um ano. Geralmente você morre antes de completar um ano. E isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando de burocracia, com alta carga tributária. Então, acho que muito pode ser feito. Se você olhar, por exemplo, no caso da Índia, eu estive recentemente conversando com um sócio da KPMG na Índia e ele estava me mostrando qual é o plano do governo para estímulo da economia, etc. Assim, é incrível. E eles querem se tornar na terceira maior economia do mundo, então na visão deles a China vai ser número 1, os Estados Unidos 2, e eles querem ser os terceiros. E ele começou a me mostrar as iniciativas e eu falei, mas isso aí aquele programa de governo que o político coloca ali na época da eleição ou isso já está sendo implementado? Ele falou, não, isso é realidade, está sendo implementado. Então, passa, por exemplo, por levar toda a parte do digital para as escolas. Todas as escolas hoje na Índia já estão digitalizadas, passa por desburocratizar o sistema tributário, então eles já fizeram uma simplificação enorme, redução de impostos, de fazer um investimento muito grande em infraestrutura. Então, eu olhava aquele plano e falava, nossa, daria para fazer um recorta-cola no Brasil, porque praticamente tudo isso a gente precisa. E eu compartilho muito da visão do que eles estão fazendo como sendo um caminho favorável, viável, de sucesso, mas a gente ainda está discutindo aqui a greve dos caminhoneiros, né? Eu sou uma apaixonada por esse tema. Eu trabalho na KPMG já há quase 24 anos e fui uma das sócias mais jovens, né, da KPMG e uma das primeiras mulheres a chegar a essa posição de sociedade. Então, eu conheço assim, bem as questões, mas eu acho que no passado não existia muito uma consciência sobre os obstáculos que as mulheres enfrentavam. Então, hoje a discussão acho que já está muito mais aberta, acho que já tem muito mais gente que fala sobre o assunto, que tem um entendimento, muitas empresas engajadas no tema, né? A KPMG criou há 10 anos o movimento de equidade de gênero, que é o KNOW, que é o KPMG's Network of Women, isso já aqui no Brasil. Então, nós somos pioneiros nesses assuntos, a gente participa de praticamente todos os grupos que existem no mercado. Quando a gente criou o KNOW, a nossa ideia era mapear e aproximar as executivas do mercado, porque a gente sentia que elas eram sempre minoria nas empresas e sempre cercadas por muitos homens e não tinham um networking entre elas para discutir, para trocar experiências, né, para fazer ali até um
um grupo de apoio mútuo. E o que a gente percebeu quando a gente começou a trazer essas executivas para perto é que as dificuldades eram as mesmas, mas também que as soluções podiam ser compartilhadas, porque é legal você saber que você pode contar ali com ajuda. Então, diferentemente do que as pessoas falavam, as mulheres competem, não se ajudam, hoje a gente tem grupos fantásticos de mulheres que se ajudam bastante. Num segundo momento, a gente também percebeu que a gente precisava fazer muita coisa internamente para que a gente pudesse ter mais mulheres na própria KPMG em cargos de liderança, porque a gente contrata já há mais de 20 anos 50% de trainees mulheres, mas ao longo do caminho a gente perde mais mulheres do que homens, então a gente tinha um índice de menos de 10% de sócias mulheres, hoje esse índice já melhorou, mas ainda está bem longe dos 50% que seria ideal. Então a gente trabalha muito para entender todas essas questões, para implementar políticas internas que ajudem as mulheres a não desistirem das suas carreiras e principalmente não desistir da carreira na KPMG, mas também colaborando com outras empresas, né, para trocar realmente ideias. Por exemplo, nosso programa de mentoring foi um dos pioneiros no mercado, então a gente tem um programa para gerentes da KPMG, um sócio ou uma sócia mentoram uma gerente durante um período de um ano. Hoje, por exemplo, eu comecei a minha primeira sessão com a minha quarta mentorada, então já há 4 anos que eu sou mentora e assim, é muito bacana você poder contribuir de alguma forma e fazer com que a jornada dessas mulheres mais novas, principalmente, sejam um pouco menos difíceis, né? Então, esse é um trabalho bem bacana. E o outro é na parte de conselhos, né? Então, a WCD, que eu co-presido no Brasil, é Women Corporate Directors, é uma fundação americana que é patrocinada pela KPMG já desde a sua fundação. Então, no Brasil, nós já temos uma atuação há 9 anos. Hoje eu co-presido essa instituição com a Leila Lória, que é uma conselheira de administração. E o que a gente faz também é um trabalho de, primeiro, mapear quem são as conselheiras do mercado, que não são muitas, e de engajar outras mulheres que queiram participar de conselhos de administração para que elas sejam membros WCD. A gente tem um banco com aproximadamente 150 membros. Então, quando as pessoas dizem, não tem mulher para o conselho, não tem mulher com experiência, não tem mulher competente, não tem mulher que queira, a gente sempre fala, nos procurem, porque nós conhecemos muitas dos mais diversos perfis e backgrounds. E a gente faz toda uma interlocução, né, quer seja com presidentes de conselho, com private equities, com os próprios headhunters, empresários. Então, realmente, pessoas que têm os assentos nos conselhos de administração, para que eles entendam, né, a importância e os benefícios de você ter mais diversidade no conselho, obviamente não só de gênero, mas também de gênero, e fazer essa aproximação, porque muitas vezes o que falta é que essas pessoas se conheçam, né? Você acaba indicando quem você conhece para o conselho, se você não conhece nenhuma mulher, se você não conhece ninguém que tenha ali um fit bacana para aquela posição, você acaba se valendo dos mesmos de sempre. É isso, essa barreira que a gente quer quebrar. Bom, a gente tem uma série. Eu acho que as barreiras para as mulheres mais jovens talvez sejam um pouco diferentes das barreiras que a gente tem com as mulheres mais experientes, né? Com as mulheres mais jovens, eu acho que essa preocupação com conciliação de vida pessoal e profissional sempre aparece. Eu acho que isso também tem mudado um pouco, principalmente na KPMG a gente percebe que os homens mais jovens, os pais, os maridos mais jovens são muito mais participativos, dividem muito mais as tarefas, apoiam muito mais as mulheres nas suas carreiras. Isso há alguns anos não era tão frequente. Eu acho que tem a própria questão que a gente fala da falta de role models, então das mulheres não acharem que elas podem chegar lá, delas não acharem que estar lá, né, de estar numa posição de liderança é algo bacana, e até por essa falta de modelo, muitas dizem que eu não quero sacrificar minha vida pessoal, eu acho que não vale a pena, e eu tento dizer para elas que é muito melhor. Então as pessoas acham que elas vão subindo na carreira e que o mundo vai desmoronar, e não é. Você tem mais dinheiro, você tem mais recursos, você tem geralmente pessoas para quem você possa delegar, você tem muito mais controle sobre a sua agenda, então você tem
responsabilidade, muita responsabilidade. Mas aquela carga de trabalho que você tem quando você não está num cargo de liderança, a meu ver, é muito maior. Então, o esforço é muito mais intenso. Então, a gente faz um trabalho também de conscientização para que elas queiram estar lá, para mostrar que isso é possível e para indicar alguns caminhos também, porque muitas vezes a mulher não tem, como ela não tem essa meta, ela não traça um plano de ação, ela não tem uma estratégia de carreira e ela só trabalha e fica esperando ser reconhecida, ser convidada, ser promovida. E quando você dá exemplos claros do que ela pode estar fazendo para acelerar a carreira dela, para que ela realmente chegue aonde ela quer chegar, a gente percebe que os resultados são surpreendentes. São inúmeros, né? Acho que dois, assim, muito claros. Primeiro é o pool de talentos, né? Pessoa boa é pessoa boa, né? O bom profissional, ele não tem cor, ele não tem idade, ele não tem gênero, ele não tem orientação sexual. Ele é um bom profissional, ele é um bom ser humano que performa bem. Quando você segrega mais da metade da população do pool do qual você vai selecionar os seus líderes ou que farão parte de algum projeto ou de alguma iniciativa, você já abriu mão de um recurso muito escasso, que é o talento. Esse é o primeiro. E o segundo, com certeza, a pluralidade, a diversidade de ideias. Então, todas as pesquisas também indicam que quando você tem um grupo muito homogêneo de pessoas, e aí podem ser, inclusive, um grupo só de mulheres, pessoas que têm a mesma formação, mesmo histórico, mesma situação de vida, tendem a pensar da mesma forma, consequentemente, você tem menos criatividade, você tem um olhar menos inclusivo, por exemplo, para um público consumidor. Então, imagina uma empresa que trabalha com produtos de bens de consumo, muitas vezes até que um público é majoritariamente feminino, e você tem um monte de homem decidindo sobre a estratégia de negócio, sobre a qualidade do produto, sobre o plano de marketing. Então, isso não faz nenhum sentido. Não que o homem não possa ter esse olhar, essa alma feminina, mas é claro que se você tiver um grupo mais diverso, alguém vai ter uma sacada diferente, alguém vai olhar alguma coisa que o outro deixou de ver. E claro que a coisa certa a ser feita, né? As pessoas não gostam muito, todo mundo quer que tenha um resultado, um business plan, tem que gerar dinheiro e é óbvio que os negócios são feitos de resultados, mas eu acho que hoje as empresas, de uma forma geral, têm que ter esse olhar para o que é o certo a ser feito, porque tanto o consumidor quanto os profissionais que vão trabalhar naquela empresa estão totalmente vinculados com a questão do propósito. Então, se é uma pessoa que realmente acredita em inclusão e diversidade e a empresa não abraça essa causa, muito provavelmente você não vai ter esse talento trabalhando com você, você não vai conquistar o coração desse seu consumidor. E no caso dos conselhos, que é a nova tendência, os investidores provavelmente não vão investir na sua empresa, porque hoje os investidores ativistas estão excluindo do seu portfólio empresas que têm conselhos compostos exclusivamente por homens.